Olá, olá, boa noite. Esperar o pessoal entrar aqui. Gente, só esperar o pessoal entrar. E o juiz Gustavo também. Boa noite, é um prazer ter vocês aqui. Só esperar mais gente entrar que a gente já começa, tá bom? E esperar também o Dr. Gustavo entrar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, participação, o programa de participação dos lucros e resultados, tá? Aqui, ó, chegou, vamos chamar. Só um minutinho. Só um momentinho, vamos esperar mais gente entrar. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom, Suelen? Deixa eu só aumentar aqui. Que prazer falar com o doutor. Quase que eu perco a hora. Não acredito. Estava cochilando. Não acredito. Oi. A correria foi intensa hoje, aí eu tive que dar uma cochiladinha antes para poder estar com todo o gás aqui na nossa live. Tá certo. E aí, A como tá o tempo Suelen, aí? a Suelen é de São Paulo, né? Isso, sou aqui de São Paulo. Eu sou aqui de Recife, Pernambuco. O meu sotaque não nega, né? Não nega. Mas você sabe que boa parte da minha família é aí de Alagoas, a minha mãe é Ah, alagoana. que Meus tios, legal. tem tios meus que moram aí em Maceió, e no Recife também, primos, enfim. Então, Tem bastante gente. tu tá acostumada. Tô, vai de casa. Fred está aqui com a gente. Fred, Urique. O comando é seu, doutora Suelen. Primeiro, eu queria pedir autorização do doutor para depois deixar essa live gravada no meu YouTube também, porque muita gente acaba não conseguindo assistir na hora que a gente está fazendo aqui. Aí, se o doutor permitir, vai ficar salvo lá no YouTube e aqui, pode ser? Artigo 20 do Código Civil. Permissão concedida. Ai, Uso da imagem livre e irrestrita. muito obrigada. O que eu gostaria de falar hoje é uma dúvida. Eu acompanho o doutor e eu gosto muito da abordagem que o doutor dá aos assuntos, a tônica, a importância. E por falar, eu gosto assim de falar a verdade do jeito que é, do jeito que tem que ser, e é disso que eu gosto, né? Por isso que eu não achei nome melhor para chamar, para convidar, para falar sobre participação nos lucros e resultados. Aqui em São Paulo, eu trabalho mais com empresas. E o que acontece? A gente sente um medo do empresário de praticamente tudo, de fazer praticamente qualquer coisa, eles ficam sempre com o pé atrás. Até quer ajudar o seu empregado, mas ele sempre fica, não, eu vou ser pego lá na frente, vai acontecer alguma coisa. E uma pergunta muito frequente é sobre a PLR. E a preocupação é, vale a pena? Quais são as implicações? Porque a gente faz tudo direitinho, chega lá na frente, a gente é acionado na justiça e tem que responder, integraliza ao salário. Como faz? Bom, primeiramente agradecer as suas palavras. Para mim é uma honra estar participando dessa live. Muito importante o tema, viu? Porque o empregador no Brasil, ele tem medo, inclusive, não é, em relação à própria legislação trabalhista. Eu costumo dizer que no Brasil, não é, muitas vezes a legislação trabalhista força o empregador a praticar atos ilícitos trabalhistas, não é? Porque ele é desestimulado muitas vezes por decisões teratológicas da Justiça do Trabalho, e eu integro a Justiça do Trabalho, mas eu sei o que é isso, do empregador que, de repente,
fez tudo aquilo que a lei previa e, mesmo assim, foi avisado da condenação por parte do seu advogado. Claro que isso traz, além daquele sentimento ruim de injustiça, né, que todos nós temos quando injustiçados somos, traz também uma sensação de que não vale a pena, não é, cumprir, não é, com a legislação. Viu? E, Exatamente. de repente, né, ele é desestimulado por essas decisões teratológicas, viu, a ser um fiel cumpridor da lei trabalhista. A reforma veio, mas veio de forma assodada, né? Tanto assim que resgatou um projeto antigo. A reforma trabalhista, ela precisava ter sido levada a sério por nosso legislador. E não foi levada a sério. Foi mais um uso político, né, da legislação trabalhista e da legislação processual trabalhista do que, viu, uma intenção de fato, melhorar, viu, o que nós temos de normas positivadas trabalhistas. Bom, em relação à participação dos lucros ou resultados, o empregador tem que ter em mente de que, em momento algum, o nosso legislador, quer o constitucional, quer o infraconstitucional, ele obriga o patrão a ratear, a dividir com os empregados os seus lucros, os seus resultados. Não, viu? De maneira alguma. Pelo contrário, há uma presunção natural de que a remuneração ela já contempla toda aquela contraprestação devida pelo patrão ao empregado. O que vier a mais é um plus. Seja uma comissão por vendas, que a lei não obriga, né? Isso é tratado por acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva. Seja uma gratificação, né? Seja um prêmio, né? Que muitos empregadores se utilizam. Então, a participação nos lucros ou resultados é mais um instrumento de motivação do corpo funcional. Só isso. Só isso. Tá? E pode ser comparada ao prêmio, a comissões, viu? A gratificações. E a participação nos lucros, apesar de prevista na Constituição, viu? Ela não é uma norma constitucional de eficácia plena. Ela dependeu de uma regulamentação. E essa regulamentação só veio no ano de 2000. Quer dizer, 88, 12 anos depois, não é? Da Constituição. Tá certo esse cálculo? Acho que sim. Não sou boa de matemática, não, mas acho que Nós somos juristas, né? A gente erra até usando máquina de calcular. é. Essa regulamentação veio por meio da Lei 10.101 de 2000. Viu? Um beijo especial aqui para Janderek, meu eterno monitor, está me prestigiando. Para Fred de Vitória. Viu? Um beijo especial para Maria, uma mulher em forma de poesia. Todos aqui me prestigiando, viu? Beijos, beijos, beijos. Ó, vamos lá. Me prestigiando, né? Nos prestigiando, né? Eu e Sueli. Então, a Lei 10.101 de 2000, ela trata da participação dos lucros prevista lá no inciso 11 do artigo 7º da Constituição Federal. E ela deixa bem claro que a participação frutifica de uma negociação, de um pacto. Então, a obrigatoriedade de dividir os lucros, ele deriva de uma norma costumeira, de uma norma consuetudinária, fruto de um acordo.
entre o empregador e os seus empregados. Inclusive, esse acordo ele pode ser feito, né, por uma comissão de trabalhadores com a participação obrigatória de um representante do sindicato. Mas veja, não será um acordo coletivo, estrito sensu. Será um acordo feito por uma comissão escolhida, eleita pelos trabalhadores, com a participação obrigatória de um representante do sindicato. É uma das opções. Aí o patrão, se advogado eu fosse, o empregador, meu cliente, me perguntasse, essa opção é boa? Eu diria categoricamente não. É frágil. Corra. Fuja. Como o diabo foge da cruz. Entendeu? Não vá por esse lado. Mas a lei prevê. E daí? E daí? A gente tem que sempre lembrar que os nossos legisladores são Tiririca, Romário, Alexandre Frota, viu? São eles que fazem as leis. A gente é que pega, né, na batata quente para destrinchar, né, para interpretar, para aplicar, para orientar. E tu faz aquela parte de compliance, né, com as empresas, que é uma fase maravilhosa, né, de prevenção de litígio. Né, de prevenção de litígio. E eu costumo dizer aos meus alunos, né, que eu tenho muitos cursos voltados especificamente para advogados, que o advogado ele tem que dizer a verdade ao seu cliente. Né? É feito médico. Se o médico tiver que dizer você está com um tumor maligno, você vai ter que se submeter à quimioterapia, a sua perspectiva de vida é curta, ele tem que dizer. Ele não pode esconder, não pode tergiversar. Tá? E nós temos, infelizmente, essa cultura no direito, né? Do fugir, né? Do armanhar, dar um jeitinho. Isso é perigoso. Com certeza. Então, a verdade liberta o advogado. Tira aquele peso dos ombros do advogado. Por mais impactante que seja para o cliente. Jaque Lemos, beijo para tu. É que, doutor, o empresário, assim, a cabeça do empresário é exatamente isso que o doutor falou, mas a cabeça do empresário, ele visa lucro, ele visa que o negócio dê certo, então ele chega para nós e fala assim, não, doutor, eu quero incentivar os meus empregados a produzirem. E em contrapartida, eu quero também contribuir, dar algo mais para que eles venham motivados, porque a gente paga um salário X no final do mês e eles não rendem, eles fazem um terço. Quando você olha, tá no celular, tá conversando, tá fazendo corpo mole. Como que eu posso legalmente fazer com que aquela pessoa se empolgue, queira trabalhar, queira produzir e em contrapartida eu agregar algum valor a isso? Aí sempre vem com essas modinhas também, né? Vira uma modinha. É a época da PLR, todo mundo quer aderir. Isso. Aí você chega para o cliente e fala assim, gente, calma, não é bem assim, tem outras implicações. E geralmente, doutor, eles não querem ouvir o que a gente fala. A gente fala, querendo ou não, a gente tem que falar. Mas assim, não, mas não dá, não tem como a gente fazer alguma coisa, sabe? Não, mas pode integralizar da comissão. Se você der a comissão uma vez, 2, 3, vai integralizar. Depois, mas não vendeu nada. Não tem problema. Se for fazer as médias no final, vai ser pela média do ano do que ele vendeu da comissão. Você vai ter que pagar. Aí fala assim, mas não compensa. Como que a gente faz? E é difícil na cabeça deles entender que não há, infelizmente, não há muito o que se fazer sem você se preparar para lá na frente arcar com um valor, não é? E às vezes parece até que a gente não está querendo ajudar, não está querendo dar uma solução para eles. É verdade. E é o contrário, né? A gente está querendo proteger. E eles olham assim e falam assim, não, mas até o advogado de lá implantou isso na empresa lá e tá muito bem por enquanto, né?
E daqui a pouco? Perfeito, perfeito. E nós aqui no Brasil, nós não estamos acostumados a ações por erro do advogado. É muito comum na área médica, né? Tem advogados que descobriram, viu, esse ponto, né? Nos Estados Unidos já é uma advocacia milionária pertinente aos erros médicos, né? E isso vai chegar aqui no Brasil, viu? Os erros do advogado. E o erro do advogado gera uma ação regressiva daquele que foi mal orientado, né, e de repente sofreu um prejuízo. Por isso que o parecer do advogado, ele tem que ser técnico, ele tem que ser frio, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser legal e também levando em conta o pós-positivismo, né, os valores, os princípios, viu? E os precedentes jurisprudenciais, né? Tudo isso. Porque o advogado ele tem que se proteger. Porque ele pode, mediante, né, uma atabalhoada opinião, ele pode causar um grande prejuízo ao seu cliente. Esse primeiro ponto, não é, pode-se dizer que é o primeiro conselho que eu dou a quem estiver assistindo. Se tiver que implantar um plano de distribuição de lucros ou resultados, né, faça perante o sindicato, mediante acordo coletivo de trabalho. Ah, mas já tem na convenção coletiva. Cuidado, viu? Uma convenção coletiva, muitas vezes, ela não conta com a participação ativa dos advogados de determinada empresa. E a reforma trabalhista foi muito feliz ao dizer que o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva, independentemente de qual norma seja a mais benéfica ao trabalhador. Viu? Isso termina por prestigiar a isonomia, o tratamento de forma desigual aos desiguais, né, na medida de suas desigualdades. Então, o acordo coletivo de trabalho é o melhor instrumento para você formalizar a participação nos lucros ou resultados. Seria a fonte formal, viu, da empresa, daquela relação empregatícia, daquelas relações empregatícias para a questão da PL. Viu? É o acordo coletivo de trabalho. E detalhado. Detalhado. Porque o empregador, ele não é obrigado a distribuir 100%, 50%, 30%, 20%. Isso tudo é negociável com o sindicato. E o sindicato ele tem que se colocar na situação dele. Porque o empregador o está procurando para propor, não é, uma vantagem para os trabalhadores. Viu? Então, às vezes, falta também humildade nos dirigentes sindicais, né, de se convencer disso. É um incentivo que o empregador quer dar. É feito plano de saúde, é feito ticket de alimentação. Nenhuma lei obriga o empregador, viu, a subsidiar, a pagar, a fornecer essas vantagens. Isso parte da cultura patronal. Tá? Parte da cultura patronal. Porque o patrão, muitas vezes, sabe, né? Descobre, por meio até dos seus economistas, consultores, né, que o aumento da produtividade vem daí também, do incentivo. Do incentivo, sim, quando o empregado se sente valorizado, é lógico que a gente não pode generalizar, né? Mas, às vezes, assim, a gente também pensa, não, eu não vou dar mais nenhum benefício porque amanhã esse empregado pode se voltar contra mim. Mas, em contrapartida, um empregado feliz, gostando de trabalhar ali, a probabilidade dele contribuir mais aumenta, né? Muito. Muito. Então, assim, a gente tem que pôr isso também na balança, né? Será que vale a pena? Vale.
ao meu ver, eu acho que vale. É um risco? É um risco. É praticamente tudo que a gente vai fazer é um risco. Mas se for bem costurado em um acordo coletivo de trabalho, viu? Aí os riscos serão mínimos. Viu? Há decisões de tribunais que autorizam o repasse mensal ou trimestral, viu, da participação nos lucros. Eu não adotaria. A Lei 10.101 de 2000, ela diz que o período mínimo para a distribuição dos lucros é o semestral. Ou eu pago uma PL anual, ou eu pago uma PL em 2 vezes no ano, semestral. Por que a lei 10.101 de 2000 diz isso? Por causa do balanço. O balanço anual, né, ou o balancete semestral. Viu? Então, se a lei, né, dispõe, né, sobre essa restrição periódica, viu? Por mais que eu tenha julgados, viu? Eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Então, Não no vou meu pacificar, acordo, né? não tem sumo, não tem um precedente, não tem um julgamento em incidente de demanda repetitiva que me dê essa garantia. Isso é Então, por verdade. enquanto, eu vou manter a orientação para o meu cliente de seguir estritamente o que a lei prevê. O pagamento será semestral ou anual. E muitas empresas fazem isso, inclusive escritórios de advocacia. Né? Tem escritório de advocacia que no final do ano faz a partição de parte dos lucros com os seus advogados, com os seus colaboradores. Né? É. Eu só queria comentar aqui também. Se quem tiver alguma dúvida e quiser mandar, pode mandar que a gente vai parando aqui e vai respondendo, tá? Eu quero mandar um grande abraço para Olegário, que disse aqui que o meu curso de execução é 1000. Obrigado, Olegário. E para Berta Ramos, que me mandou um beijão para tu também. E para Helena também, que está no meu coração. Doutor, outra coisa que eu queria comentar. Eu já recebi até algumas dúvidas de empresas que trabalham com comissão. Aí chega para mim, porque chega cada coisa que você fala assim, não sei nem como que essa pessoa teve essa ideia, né? Mas enfim, eu quero tirar a comissão e quero colocar todo mundo no PLR. Aí você fala assim, gente, calma, como que você vai mudar um contrato em andamento? Porque isso já fica mais ou menos claro, mesmo falando assim, até quem é leigo consegue entender, que você está querendo usar um artifício para fraudar. E é isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Porque sem dúvida. Quando ele me falou isso, eu falei assim, já vai caracterizar fraude. Porque se ela era comissionada e do nada você fala assim, não, mas a empresa inteira vai passar a trabalhar dessa forma com participação. Gente, não é assim que funciona. Se ela tinha comissão, ainda mais se os valores mudarem muito lá na frente. O que é pouco provável, porque geralmente quando as pessoas fazem isso, geralmente é para reverter, para diminuir os custos da empresa. E é complicado, assim, porque aí a gente, como advogado, fica numa situação bem difícil perante o cliente. O que eu sei também é a dificuldade que o cliente está enfrentando, ainda mais agora, saindo de uma pandemia. As empresas estão realmente num sufoco muito grande. Eu sei, e eu conheço clientes meus que são pessoas boas, que gostam de fazer um bom trabalho. Mas assim, gente, calma, muita calma nessa hora. É fácil caracterizar que é fraude. Se você tinha... eu dei o exemplo de comissão, mas poderia ser outra coisa, outro prêmio, outra coisa. Não é? Olha, tem várias saídas, viu, para a pandemia. Tá? Mas o desvio de finalidade é o pior caminho que o empregador pode tomar. Viu? Usar a pandemia como premissa para fraudar um contrato de trabalho. Viu? Isso será facilmente anulado na Justiça do Trabalho. O empregador ele precisa conhecer o artigo 9º da CLT. Tá? O artigo 9º da CLT é impactante. E eu estranhei
a reforma trabalhista ter, né, surgido e não ter mexido nesse artigo. Para mim foi, viu, uma surpresa agradável, porque o artigo 9º da CLT ele tem uma força impactante, né? Eu costumo trabalhar muito com os meus alunos, viu, a teoria do fato jurídico de Pontes de Miranda, porque o direito, tá, ele não vive por si só. O direito abstrato, né, que é nos passado na faculdade, ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não grita, ele não sua, ele não fede. Esse direito abstrato, tá, ele é imprestável, porque o direito ele nasceu para incidir sobre um fato. Então, quando a gente analisa, né, o fato gerador das comissões, nós chegamos à conclusão de que as comissões, né, elas têm como fato gerador vendas, né, a produção do empregado. Não é nem produtividade, é a produção do empregado. Geralmente, essa produção atrelada a vendas. Viu? E isso conta com uma norma costumeira, consuetudinária, ou no ato condição do próprio contrato. Tudo bem, mas aquilo foi acertado. E tem a sua fonte e tem o seu fato gerador. A participação nos lucros tem um fato gerador completamente diferente. Completamente diferente. Porque José pode ser um excelente vendedor, mas os outros 9 são péssimos. E por conta desses 9 vendedores péssimos, a empresa não obteve lucro. Veja. José não vai ter participação dos lucros, mas José vai ter direito às comissões sobre as suas vendas. Porque as comissões dizem respeito a um direito personalíssimo do vendedor, do trabalhador em si, e não da coletividade como é a participação dos lucros. Além disso, as comissões têm natureza remuneratória. Incidem sobre o FGTS, sobre o INSS, né? Para efeito de cálculo de aviso prévio, férias, 13º, tudo. E a PL não. A PL é desvinculada da remuneração. Está no artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, seria uma desvantagem clara, um desvio para o trabalhador, né? Um desvio de finalidade do empregador que caracteriza fraude e passível de nulidade. São institutos diferentes, né? E é isso que às vezes, o empreendedor, ele não consegue enxergar quando a gente tenta explicar. Na verdade, eles não querem, né, enxergar, porque eles querem enxergar uma saída. E aí a gente fala, olha, não, essa não é a saída por causa disso, disso, disso. Aí eles apagam tudo que você está falando, parece que não escutou nada e fala, tá, mas e aí, a gente pode fazer? Você fala, pô, não escutou nada do que eu falei até agora. O jurista não é um arquiteto. Não dá para construir uma lei ali para ele. Não é assim. Não dá. Existe um limite na interpretação, né? A interpretação jurídica, ela é técnica. Ela não é ideológica. Ela é racional. Eu costumo dizer que o jurista ideologizado, seja de um lado, seja do centro, seja do outro, é um jurista contaminado. Viu? Contaminado. Eu já vi advogados exararem pareceres absurdos, né, para empregadores, viu? E as empresas serem condenadas na justiça do trabalho. E, tecnicamente, quando você vai no âmago do que foi feito, você até enxerga uma certa vantagem para os trabalhadores. Mas tem um precedente jurisprudencial que diz que não pode, né? E é um precedente, tá? Com efeito vinculante, né? De repercussão geral. Tá? Aí o juiz decide em consonância com esse precedente, como é que você vai, em nível recursal, conseguir reverter essa decisão? É difícil lutar
né, contra uma decisão de repercussão geral, seja do Supremo, seja do TST, seja até mesmo do seu Tribunal Regional do Trabalho. Viu? Uhum. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Não é? É bom deixar isso claro, porque pelo menos também o meu público, além dos empresários, também tem bastante colegas advogados, né? E a gente tem que pensar muito bem nisso. Eu sei que a gente quer agradar o nosso cliente, que a gente quer prestar o melhor serviço, mas o melhor serviço não é fazer o que ele quer. O melhor serviço é se adequar à legislação. É realmente onde você vai estar mais seguro. Não quer dizer que você vai ganhar a causa, mas quer dizer que você vai estar mais seguro, né? Doutor, eu gostaria que me Protegê-lo. contasse para a gente aqui. Protegê-lo. O Isso, advogado protege o seu cliente. Não é? O advogado, ele diminui os os riscos, riscos. né, Isso, que o cliente exatamente. pode sofrer. Eu queria que o doutor falasse para a gente aqui, pontuasse alguns benefícios e alguns malefícios desse programa de participação de lucros e resultados. Perfeito. Um benefício claro é a desvinculação da remuneração. É o que traz uma desoneração grande para o empregador. Aquele valor repassado a título de PL, ele não vai servir de base de cálculo nem para o FGTS, nem para o INSS, nem para férias, nem para 13º, nem para aviso prévio, para nada. O Constituinte foi tão arguto que ele não disse simplesmente que a participação nos lucros não tem natureza salarial, não. Ele foi no gênero remuneração, desvinculada da remuneração. Né? Porque gorjeta, apesar de não ser salário, é remuneração e termina incidindo sobre algumas parcelas. A PL não. A PL, por ordem da Constituição, ela não incide, ela não reflete sobre nenhuma verba, quer trabalhista, quer indenizatória. Essa seria a grande vantagem, né? Diferente de comissões. Diferente de comissões, viu? Agora, o empregador poderia também optar por prêmios, né? Porque a reforma trabalhista trouxe essa surpresa agradável, desvinculando o prêmio da remuneração. Mas aí o empregador teria que elaborar campanhas, né, de metas e prêmios. Viu? E muitas vezes o empregador ele não tem, viu, esse condão, viu, esse talento, viu, essa tendência. O PL tem essa vantagem. A desvantagem do PL, da participação nos lucros, viu, está no questionamento, muitas vezes feito pelos empregados num determinado ano que a empresa não deu lucro, não atingiu o lucro suficiente para a partição. Como lucro suficiente, professor? Bom, tem empresa que no acordo coletivo diz só haverá participação nos lucros se os lucros atingirem um tal percentual. Uhum. Viu? Então, isso é acordado. Aí tem ano, vê, os empregados estão lá há 3 anos recebendo uma boa quantia de participação nos lucros. Aí chega num 4º ano, a empresa no final do ano já avisa, esse ano é 0, não tem um tostão para vocês, não é? E o empregado ele fica insatisfeito, tá? Porque o empregado culturalmente ele é viciado a receber aquela parcela, mesmo que o fato gerador da parcela não tenha ocorrido. E isso gera demanda na Justiça do Trabalho. Uhum. E aí, o ônus da prova, já que a empresa, na contestação, vai dizer que os pressupostos da PL naquele ano não foram preenchidos, o ônus da prova será dela. Né? E aí vai demandar despesas com advogados. Despesas com advogados. Tá? Agora, esse risco existe para metas, para comissões.
quantas demandas chegam para o juiz do trabalho, né, de diferenças de comissões. Viu? Que a empresa tem que juntar relatório de vendas e comprovar que quitou todas as comissões. Viu? São riscos, como você disse, inerentes. Nenhum empregador no Brasil está livre, né? Até porque existe no Brasil uma justiça especializada para a relação de trabalho. Exatamente. E, doutora, eu até gostaria de abordar um tema aqui, que é um pouco polêmico, mas como o doutor, assim, gosta de falar, não tem medo, então eu acho que eu posso jogar isso aqui no ar, na nossa live aqui. Pode. Como que é a posição de um juiz do trabalho diante de um julgamento? Eu estou falando isso nos casos gerais. Porque a gente ouve muito isso. Esse juiz, ele é mais a favor, ele é mais tendencioso ao empregado. E esse ao empregador. Como que o doutor vê isso? Eu estou saindo um pouco só do foco, mas depois a gente volta do nosso tema da live, só para confortar também as pessoas que não entendem que há essa diferenciação, ou se há, que não se sentem até às vezes segura, tem medo. O empregador, ele tem medo do juiz. E eu acho que não é isso. Ele tem que ter medo de fazer coisa errada e não ter medo do julgamento. E aí eu gostaria de abrir essa peça aqui como uma oportunidade para o doutor esclarecer essa polêmica que gira aqui nos bastidores, né? Aqui em Pernambuco, o juiz ele é chamado de juiz imparcial, o que é uma raridade. Os advogados reconhecem em determinado juiz essa qualidade, viu? Que eu deixo de chamar de qualidade e chamo de obrigação. Outros juízes são conhecidos como juízes CPF. São juízes que tendem para o lado do trabalhador. E outros juízes são chamados de juízes CNPJ. São aqueles que tendem para a empresa. Fulano é CPF, fulano é CNPJ. Viu? E muitas vezes, viu, essa apreciação do advogado, ela deriva de uma conclusão, infelizmente, tá, correta. Porque não é pré-conceito, é conceito mesmo. Daquele advogado que vivenciou a atuação daquele magistrado, viu, em mais de um processo e enxergou durante a instrução, durante o andamento do processo, na sua decisão, viu? Ele enxergou essa tendência. Eu tenho clamado, inclusive em vídeos que estão no feed do meu Instagram, eu tenho clamado pela imparcialidade dos juízes do trabalho, dos desembargadores do trabalho e dos ministros do trabalho. Eu tenho clamado por isso, porque, infelizmente, há uma cultura que vem do próprio estudo, não é? Do concurso de juiz do trabalho, que passa pela escravidão, pela Revolução Industrial, que foi, de fato, a maior fonte material do direito do trabalho. E isso termina, né, gerando uma ideologia fascinante no magistrado, a ponto dele se sentir tutor do trabalhador. Uhum. E eu digo a todo mundo, juiz não é tutor do trabalhador. Tem juiz que diz assim, a justiça do trabalho é a casa do trabalhador. Isso me causa vergonha, porque a justiça do trabalho, ela tem como competência processar e julgar as ações decorrentes das relações de trabalho. Então, o que nós cuidamos e julgamos e processamos não é a proteção a ninguém. Não. É um litígio oriundo de uma relação jurídica. Tá? E dentro dessa relação jurídica,
Eu vou analisar com imparcialidade, né? Com a isonomia processual prevista na nossa legislação. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal, quando exige, né, um juiz natural para cada causa. E juiz natural é um princípio do juiz natural, é juiz competente e imparcial. E aí, eu uso muito, nas críticas que eu faço, principalmente ao posicionamento das associações dos magistrados, viu? Que visivelmente tem essa tendência de proteção ao hipersuficiente, ao trabalhador, o que é um desserviço, né, à imparcialidade. Eu costumo dizer, né, aí eu uso o princípio da desinvestidura fática, né, quando o juiz retira a toga e se... Vamos só um momentinho, vamos esperar mais gente entrar. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom, Suelen? Ai, deixa eu só aumentar aqui. Que prazer falar com o doutor. Quase que eu perco a hora. Não acredito. Estava cochilando. Não acredito. Oi. A correria foi intensa hoje, aí eu tive que dar uma cochiladinha antes para poder estar com todo o gás aqui na nossa live. Ah, tá certo. E aí, como tá o tempo aqui? A Sueli é de São Paulo, né? Isso, sou aqui de São Paulo. Eu sou aqui de Recife, Pernambuco. O meu sotaque não nega, né? Não nega. Mas você sabe que boa parte da minha família é aí de Alagoas, a minha mãe é alagoana. Meus tios, tem tios meus que moram aí em Maceió, e no Recife também, primos, enfim. Tem bastante gente. Tu tá acostumada. Tô, vai de casa. Fred tá aqui com a gente, Fred, Urique. O comando é seu, doutora Suelen. Primeiro, eu queria pedir autorização do doutor para depois deixar essa live gravada no meu YouTube também, porque muita gente acaba não conseguindo assistir na hora que a gente está fazendo aqui. Aí, se o doutor permitir, vai ficar salvo lá no YouTube e aqui, pode ser? Artigo 20 do Código Civil, permissão concedida. Uso da imagem livre e irrestrita. Muito obrigada. O que eu gostaria de falar hoje é uma dúvida. Eu acompanho o doutor e eu gosto muito da abordagem que o doutor dá aos assuntos, a tônica, a importância. E por falar, eu gosto assim de falar a verdade do jeito que é, do jeito que tem que ser, e é disso que eu gosto, né? Por isso que eu não achei nome melhor para chamar, para convidar, para falar sobre participação nos lucros e resultados. Aqui em São Paulo, eu trabalho mais com empresas. E o que acontece? A gente sente um medo do empresário de praticamente tudo, de fazer praticamente qualquer coisa, eles ficam sempre com o pé atrás. Até quer ajudar o seu empregado, mas ele sempre fica, não, você pega lá na frente, vai acontecer alguma coisa. E uma pergunta muito frequente é sobre a PLR. E a preocupação é, vale a pena? Quais são as implicações? Porque a gente faz tudo direitinho, chega lá na frente, a gente é acionado na justiça e tem que responder, integraliza ao salário. Como faz? Bom, primeiramente agradecer as suas palavras. Para mim é uma honra estar participando dessa live. Muito importante o tema, viu? Porque o empregador no Brasil, ele tem medo, inclusive, não é, em relação à própria legislação trabalhista. Eu costumo dizer que no Brasil, né, muitas vezes a legislação trabalhista força o empregador a praticar atos ilícitos trabalhistas, né? Porque ele é desestimulado muitas vezes por decisões teratológicas,
da Justiça do Trabalho, e eu integro a Justiça do Trabalho, mas eu sei o que é isso, do empregador que, de repente, fez tudo aquilo que a lei previa e, mesmo assim, foi avisado da condenação por parte do seu advogado. Claro que isso traz, além daquele sentimento ruim de injustiça, né, que todos nós temos quando injustiçados somos, traz também uma sensação de que não vale a pena, não é, cumprir, não é, com a legislação. Viu? E, Exatamente. de repente, né, ele é desestimulado por essas decisões teratológicas, viu, a ser um fiel cumpridor da lei trabalhista. A reforma veio, mas veio de forma assodada, né? Tanto assim que resgatou um projeto antigo. A reforma trabalhista, ela precisava ter sido levada a sério por nosso legislador, e não foi levada a sério. Foi mais um uso político, né, da legislação trabalhista e da legislação processual trabalhista do que, viu, uma intenção de fato, melhorar, viu, o que nós temos de normas positivadas trabalhistas. Bom, em relação à participação dos lucros ou resultados, o empregador tem que ter em mente de que, em momento algum, o nosso legislador, quer o constitucional, quer o infraconstitucional, ele obriga o patrão a ratear, a dividir com os empregados os seus lucros, os seus resultados. Não, viu? De maneira alguma. Pelo contrário, há uma presunção natural de que a remuneração ela já contempla toda aquela contraprestação devida pelo patrão ao empregado. Viu? O que vier a mais é um plus. Viu? Seja uma comissão por vendas, que a lei não obriga, né? Isso é tratado por acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva. Seja uma gratificação, né? Seja um prêmio, né? Que muitos empregadores se utilizam. Então, a participação nos lucros ou resultados é mais um instrumento de motivação do corpo funcional. Só isso. Só isso. Tá? E pode ser comparada ao prêmio, a comissões, viu? A gratificações. E a participação nos lucros, apesar de prevista na Constituição, viu? Ela não é uma norma constitucional de eficácia plena. Ela dependeu de uma regulamentação. E essa regulamentação só veio no ano de 2000. Quer dizer, 88, 12 anos depois, não é? Da Constituição. Tá certo esse cálculo? Acho que sim. Não sou boa de matemática, não, mas acho que Nós somos juristas, né? A gente erra até usando máquina de calcular. é. Essa regulamentação veio por meio da Lei 10.101 de 2000. Viu? Um beijo especial aqui para Janderec, meu eterno monitor, está me prestigiando. Para Fred de Vitória. Viu? Um beijo especial para Maria, uma mulher em forma de poesia. Todos aqui me prestigiando, viu? Beijos, beijos, beijos. Ó, vamos lá. Me prestigiando, né? Nos prestigiando, né? Eu e Sueli. Então, a Lei 10.101 de 2000, ela trata da participação dos lucros prevista lá no inciso 11 do artigo 7º da Constituição Federal. E ela deixa bem claro que a participação frutifica de uma negociação, de um pacto. Então, a obrigatoriedade de dividir os lucros,
ele deriva de uma norma costumeira, de uma norma consuetudinária, fruto de um acordo entre o empregador e os seus empregados. Inclusive, esse acordo ele pode ser feito, né, por uma comissão de trabalhadores com a participação obrigatória de um representante do sindicato. Mas veja, não será um acordo coletivo, estrito sensu. Será um acordo feito por uma comissão escolhida, eleita pelos trabalhadores, com a participação obrigatória de um representante do sindicato. É uma das opções. Aí o patrão, se advogado eu fosse, o empregador, meu cliente, me perguntasse, essa opção é boa? Eu diria categoricamente não. É frágil. Corra. Fuja. Como o diabo foge da cruz. Entendeu? Não vá por esse lado. Mas a lei prevê. E daí? E daí? A gente tem que sempre lembrar que os nossos legisladores são Tiririca, Romário, Alexandre de Frota, viu? São eles que fazem as leis. A gente é que pega, né, na batata quente para destrinchar, né, para interpretar, para aplicar, para orientar. E tu faz aquela parte de compliance, né, com as empresas, que é uma fase maravilhosa, né, de prevenção de litígio. Né, de prevenção de litígio. E eu costumo dizer aos meus alunos, né, que eu tenho muitos cursos voltados especificamente para advogados, que o advogado ele tem que dizer a verdade ao seu cliente. Né? É feito médico. Se o médico tiver que dizer você está com um tumor maligno, você vai ter que se submeter à quimioterapia, a sua perspectiva de vida é curta, ele tem que dizer. Ele não pode esconder, não pode tergiversar. Tá? E nós temos, infelizmente, essa cultura no direito, né? Do fugir, né? Do armanhar, dar um jeitinho. Isso é perigoso. Com certeza. Então, a verdade liberta o advogado. Tira aquele peso dos ombros do advogado. Por mais impactante que seja para o cliente. Jaque Lemos, beijo para tu. É que, doutor, o empresário, assim, a cabeça do empresário é exatamente isso que o doutor falou, mas a cabeça do empresário, ele visa lucro, ele visa que o negócio dê certo, então ele chega para nós e fala assim, não, doutor, eu quero incentivar os meus empregados a produzirem. E em contrapartida, eu quero também contribuir, dar algo mais para que eles venham motivados, porque a gente paga um salário X no final do mês e eles não rendem, eles fazem um terço. Quando você olha, tá no celular, tá conversando, tá fazendo corpo mole. Como que eu posso legalmente fazer com que aquela pessoa se empolgue, queira trabalhar, queira produzir e em contrapartida eu agregar algum valor a isso? Aí sempre vem com essas modinhas também, né? Vira uma modinha. É a época da PLR, todo mundo quer aderir. Isso. Aí você chega para o cliente e fala assim, gente, calma, não é bem assim, tem outras implicações. E geralmente, doutor, eles não querem ouvir o que a gente fala. A gente fala, querendo ou não, a gente tem que falar. Mas assim, não, mas não dá, não tem como a gente fazer alguma coisa, sabe? Não, mas pode integralizar da comissão. Se você der a comissão uma vez, 2, 3, vai integralizar. Depois, mas não vendeu nada. Não tem problema. Se for fazer as médias no final, vai ser pela média do ano do que ele vendeu da comissão. Você vai ter que pagar. Aí fala assim, mas não compensa. Como que a gente faz? E é difícil na cabeça deles entender que não há, infelizmente, não há muito o que se fazer sem você se preparar para lá na frente arcar com um valor, não é? E às vezes parece até que a gente não está querendo ajudar, não está querendo dar uma solução para eles. É verdade. E é o contrário, né? A gente está querendo proteger.
E eles olham assim e falam assim, não, mas até o advogado de lá implantou isso na empresa lá e tá muito bem por enquanto, né? E Perfeito, daqui a pouco? perfeito, perfeito. E nós aqui no Brasil, nós não estamos acostumados a ações por erro do advogado. É muito comum na área médica, né? Tem advogados que descobriram, viu, esse ponto, né? Nos Estados Unidos já é uma advocacia milionária pertinente aos erros médicos, né? E isso vai chegar aqui no Brasil, viu? Os erros do advogado. E o erro do advogado gera uma ação regressiva daquele que foi mal orientado, né, e de repente sofreu um prejuízo. Por isso que o parecer do advogado, ele tem que ser técnico, ele tem que ser frio, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser legal e também levando em conta o pós-positivismo, né, os valores, os princípios, viu? E os precedentes jurisprudenciais, né? Tudo isso. Porque o advogado ele tem que se proteger. Porque ele pode, mediante, né, uma atabalhoada opinião, ele pode causar um grande prejuízo ao seu cliente. Esse primeiro ponto, não é, pode-se dizer que é o primeiro conselho que eu dou a quem estiver assistindo. Se tiver que implantar um plano de distribuição de lucros ou resultados, né, faça perante o sindicato, mediante acordo coletivo de trabalho. Ah, mas já tem na convenção coletiva. Cuidado, viu? Uma convenção coletiva, muitas vezes, ela não conta com a participação ativa dos advogados de determinada empresa. E a reforma trabalhista foi muito feliz ao dizer que o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva, independentemente de qual norma seja a mais benéfica ao trabalhador. Viu? Isso termina por prestigiar a isonomia, o tratamento de forma desigual aos desiguais, né, na medida de suas desigualdades. Então, o acordo coletivo de trabalho é o melhor instrumento para você formalizar a participação nos lucros ou resultados. Seria a fonte formal, viu, da empresa, daquela relação empregatícia, daquelas relações empregatícias para a questão da PL. Viu? É o acordo coletivo de trabalho. E detalhado. Detalhado. Porque o empregador, ele não é obrigado a distribuir 100%, 50%, 30%, 20%. Isso tudo é negociável com o sindicato. E o sindicato ele tem que se colocar na situação dele. Porque o empregador o está procurando para propor, não é, uma vantagem para os trabalhadores. Viu? Então, às vezes, falta também humildade nos dirigentes sindicais, né, de se convencer disso. Né? É um incentivo que o empregador quer dar. É feito plano de saúde, é feito ticket de alimentação. Nenhuma lei obriga o empregador, viu, a subsidiar, a pagar, a fornecer essas vantagens. Isso parte da cultura patronal. Tá? Parte da cultura patronal. Porque o patrão, muitas vezes, sabe, né? Descobre, por meio até dos seus economistas, consultores, né, que o aumento da produtividade vem daí também, do incentivo. Do incentivo, viu? Sim, quando o empregado se sente valorizado, é lógico que a gente não pode generalizar, né? Mas, às vezes, assim, a gente também pensa, não, eu não vou dar mais nenhum benefício porque amanhã esse empregado pode se voltar contra mim. Mas, em contrapartida, um empregado feliz, gostando de trabalhar ali, a probabilidade dele contribuir mais
aumenta, né? Muito, muito. Então, assim, a gente tem que pôr isso também na balança, né? Será que vale a pena? Vale. Eu, ao meu ver, eu acho que vale. É um risco? É um risco. É praticamente tudo que a gente vai fazer é um risco. Mas se for bem costurado em um acordo coletivo de trabalho, viu? Aí os riscos serão mínimos. Viu? Há decisões de tribunais que autorizam o repasse mensal ou trimestral, viu, da participação nos lucros. Eu não adotaria. A Lei 10.101 de 2000, ela diz que o período mínimo para a distribuição dos lucros é o semestral. Ou eu pago uma PL anual, ou eu pago uma PL em 2 vezes no ano, semestral. Por que a lei 10.101 de 2000 diz isso? Por causa do balanço. O balanço anual, né, ou o balancete semestral. Viu? Então, se a lei, né, dispõe, né, sobre essa restrição periódica, viu? Por mais que eu tenha julgados, viu? Eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Então, no meu acordo, não tá, não tem sumo, não tem um precedente, não tem um julgamento em incidente de demanda repetitiva que me dê essa garantia. Então, por enquanto, eu vou manter a orientação para o meu cliente de seguir estritamente o que a lei prevê. O pagamento será semestral ou anual. E muitas empresas fazem isso, inclusive escritórios de advocacia. Né? Tem escritório de advocacia que no final do ano faz a partição de parte dos lucros com os seus advogados, com os seus colaboradores. Né? Eu só queria comentar aqui também. Se quem tiver alguma dúvida e quiser mandar, pode mandar que a gente vai parando aqui e vai respondendo, tá? Eu quero mandar um grande abraço para Olegário, que disse aqui que o meu curso de execução é 1000. Obrigado, Olegário. E para Berta Ramos, que me mandou um beijão para tu também. E para Helena também, que está no meu coração. Doutor, outra coisa que eu queria comentar. Eu já recebi até algumas dúvidas de empresas que trabalham com comissão. Aí chega para mim, porque chega cada coisa que você fala assim, não sei nem como que essa pessoa teve essa ideia, né? Mas enfim, eu quero tirar a comissão e quero colocar todo mundo no PLR. Aí você fala assim, gente, calma, como que você vai mudar um contrato em andamento? Porque isso já fica mais ou menos claro, mesmo falando assim, até quem é leigo consegue entender, que você está querendo usar um artifício para fraudar. E é isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Porque sem dúvida. Quando ele me falou isso, eu falei assim, já vai caracterizar fraude. Porque se ela era comissionada e do nada você fala assim, não, mas a empresa inteira vai passar a trabalhar dessa forma com participação. Gente, não é assim que funciona. Se ela tinha comissão, ainda mais se os valores mudarem muito lá na frente. O que é pouco provável, porque geralmente quando as pessoas fazem isso, geralmente é para reverter, é para diminuir os custos da empresa. E é complicado, assim, porque aí a gente, como advogado, fica numa situação bem difícil perante o cliente. O que eu sei também é a dificuldade que o cliente está enfrentando, ainda mais agora, saindo de uma pandemia. As empresas estão realmente num sufoco muito grande. Eu sei, e eu conheço clientes meus que são pessoas boas, que gostam de fazer um bom trabalho. Mas assim, gente, calma, muita calma nessa hora. É fácil caracterizar que é fraude. Se você tinha... eu dei o exemplo de comissão, mas poderia ser outra coisa, outro prêmio, outra coisa. Não é? Olha, tem várias saídas, viu, para a pandemia. Tá? Mas o desvio de finalidade é o pior caminho que o empregador pode tomar. Viu? Usar a pandemia como premissa para fraudar um contrato de trabalho. Viu? Isso será facilmente anulado na Justiça do Trabalho.
O empregador ele precisa conhecer o artigo 9º da CLT. Tá? O artigo 9º da CLT é impactante. E eu estranhei a reforma trabalhista ter, né, surgido e não ter mexido nesse artigo. Para mim foi, viu, uma surpresa agradável, porque o artigo 9º da CLT ele tem uma força impactante. Né? Eu costumo trabalhar muito com os meus alunos, viu, a teoria do fato jurídico, de Pontes de Miranda, porque o direito, tá, ele não vive por si só. Tá? O direito abstrato, né, que é nos passado na faculdade, ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não grita, ele não sua, ele não fede. Esse direito abstrato, tá, ele é imprestável. Porque o direito ele nasceu para incidir sobre um fato. Então, quando a gente analisa, né, o fato gerador das comissões, nós chegamos à conclusão de que as comissões, né, elas têm como fato gerador vendas, né, a produção do empregado. Não é nem produtividade, é a produção do empregado. Geralmente, essa produção atrelada a vendas. Viu? E isso conta com uma norma costumeira, consuetudinária, ou no ato condição do próprio contrato. Tudo bem, mas aquilo foi acertado e tem a sua fonte e tem o seu fato gerador. A participação nos lucros tem um fato gerador completamente diferente. Completamente diferente. Porque José pode ser um excelente vendedor, mas os outros 9 são péssimos. E por conta desses 9 vendedores péssimos, a empresa não obteve lucro. Veja, José não vai ter participação nos lucros, mas José vai ter direito às comissões sobre as suas vendas. Porque as comissões dizem respeito a um direito personalíssimo do vendedor, do trabalhador em si, e não da coletividade como é a participação dos lucros. Além disso, as comissões têm natureza remuneratória. Incidem sobre o FGTS, sobre o INSS, né? Para efeito de cálculo de aviso prévio, férias, 13º, tudo. E a PL não. A PL é desvinculada da remuneração. Está no artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, seria uma desvantagem clara, um desvio para o trabalhador, né? Um desvio de finalidade do empregador que caracteriza fraude e passível de nulidade. São institutos diferentes, né? E é isso que às vezes, o empreendedor, ele não consegue enxergar quando a gente tenta explicar. Na verdade, eles não querem, né, enxergar, porque eles querem enxergar uma saída. E aí a gente fala, olha, não, essa não é a saída por causa disso, disso, disso. Aí eles apagam tudo que você está falando, parece que não escutou nada e fala, tá, mas e aí, a gente pode fazer? Você fala, pô, não escutou nada do que eu falei até agora. O jurista não é um arquiteto. Não dá para construir uma lei ali para ele. Não é assim. Não dá. Existe um limite na interpretação. Né? A interpretação jurídica, ela é técnica. Ela não é ideológica. Ela é racional. Eu costumo dizer que o jurista ideologizado, seja de um lado, seja do centro, seja do outro, é um jurista contaminado. Viu? Contaminado. Eu já vi advogados exararem pareceres absurdos, né, para empregadores, viu? E as empresas serem condenadas na justiça do trabalho. E, tecnicamente, quando você vai no âmago do que foi feito, você até enxerga uma certa vantagem para os trabalhadores. Mas tem um precedente jurisprudencial que diz que não pode. Né? E é um precedente. Tá? Com efeito vinculante, né? De repercussão geral. Tá? Aí o juiz decide em consonância com
esse precedente, como é que você vai, em nível recursal, conseguir reverter essa decisão? É difícil lutar, né, contra uma decisão de repercussão geral, seja do Supremo, seja do TST, seja até mesmo do seu Tribunal Regional do Trabalho. Viu? Uhum. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Não é? É bom deixar isso claro, porque pelo menos também o meu público, além dos empresários, também tem bastante colegas advogados, né? E a gente tem que pensar muito bem nisso. Eu sei que a gente quer agradar o nosso cliente, que a gente quer prestar o melhor serviço, mas o melhor serviço não é fazer o que ele quer. O melhor serviço é se adequar à legislação. É realmente onde você vai estar mais seguro. Não quer dizer que você vai ganhar a causa, mas quer dizer que você vai estar mais seguro, né? Doutor, eu gostaria que Protegê-lo. contasse para a gente aqui. Protegê-lo. O Isso, advogado protege o seu cliente. Não é? O advogado, ele diminui os riscos, os riscos. né, Isso, que o cliente exatamente. pode sofrer. Eu queria que o doutor falasse para a gente aqui, pontuasse alguns benefícios e alguns malefícios desse programa de participação de lucros e resultados. Perfeito. Um benefício claro é a desvinculação da remuneração. É o que traz uma desoneração grande para o empregador. Aquele valor repassado a título de PL, ele não vai servir de base de cálculo nem para o FGTS, nem para o INSS, nem para férias, nem para 13º, nem para aviso prévio, para nada. O Constituinte foi tão arguto que ele não disse simplesmente que a participação nos lucros não tem natureza salarial, não. Ele foi no gênero remuneração, desvinculada da remuneração. Né? Porque gorjeta, apesar de não ser salário, é remuneração e termina incidindo sobre algumas parcelas. A PL não. A PL, por ordem da Constituição, ela não incide, ela não reflete sobre nenhuma verba, quer trabalhista, quer indenizatória. Essa seria a grande vantagem, não é? Diferente de comissões. Diferente de comissões, viu? Agora, o empregador poderia também optar por prêmios, não é? Porque a reforma trabalhista trouxe essa surpresa agradável, desvinculando o prêmio da remuneração. Mas aí o empregador teria que elaborar campanhas, né, de metas e prêmios. Viu? E muitas vezes o empregador ele não tem, viu, esse condão, viu, esse talento, viu, essa tendência. O PL tem essa vantagem. A desvantagem do PL, da participação nos lucros, viu, está no questionamento, muitas vezes feito pelos empregados num determinado ano que a empresa não deu lucro, não atingiu o lucro suficiente para a partição. Como lucro suficiente, professor? Bom, tem empresa que no acordo coletivo diz só haverá participação nos lucros se os lucros atingirem um tal percentual. Viu? Então, isso é acordado. Aí tem ano, vê, os empregados estão lá há 3 anos recebendo uma boa quantia de participação nos lucros. Aí chega num 4º ano, a empresa no final do ano já avisa, esse ano é 0, não tem um tostão para vocês, não é? E o empregado ele fica insatisfeito, tá? Porque o empregado culturalmente ele é viciado a receber aquela parcela, mesmo que o fato gerador da parcela não tenha ocorrido. E isso gera demanda na Justiça do Trabalho. E aí, o ônus da prova, já que a empresa, na contestação, vai dizer que os pressupostos da PL naquele ano não foram preenchidos, o ônus da prova será dela.
né? E aí vai demandar despesas com advogados. Despesas com advogados. Tá? Agora, esse risco existe para metas, para comissões. Quantas demandas chegam para o juiz do trabalho, né, de diferenças de comissões? Viu? Que a empresa tem que juntar relatório de vendas e comprovar que quitou todas as comissões. Viu? São riscos, como você disse, inerentes. Nenhum empregador no Brasil está livre, né? Até porque existe no Brasil uma justiça especializada para a relação de trabalho. Exatamente. Doutora, eu até gostaria de abordar um tema aqui, que é um pouco polêmico, mas como o doutor, assim, gosta de falar, não tem medo, então eu acho que eu posso jogar isso aqui no ar, na nossa live aqui. Pode. Como que é a posição de um juiz do trabalho diante de um julgamento? Eu estou falando isso nos casos gerais. Porque a gente ouve muito isso. Ah, esse juiz, ele é mais a favor, ele é mais tendencioso ao empregado. E esse ao empregador. Como que o doutor vê isso? Eu estou saindo um pouco só do foco, mas depois a gente volta do nosso tema da live, só para confortar também as pessoas que não entendem que há essa diferenciação, ou se há, que não se sentem até às vezes segura, tem medo. O empregador, ele tem medo do juiz. E eu acho que não é isso. Ele tem que ter medo de fazer coisa errada e não ter medo do julgamento. E aí eu gostaria de abrir essa peça aqui como uma oportunidade para o doutor esclarecer essa polêmica que gira aqui nos bastidores, né? Aqui em Pernambuco, o juiz ele é chamado de juiz imparcial, o que é uma raridade. Os advogados reconhecem em determinado juiz essa qualidade, viu? Que eu deixo de chamar de qualidade e chamo de obrigação. Outros juízes são conhecidos como juízes CPF. São juízes que tendem para o lado do trabalhador. E outros juízes são chamados de juízes CNPJ. São aqueles que tendem para a empresa. Fulano é CPF, fulano é CNPJ. Viu? E muitas vezes, viu, essa apreciação do advogado, ela deriva de uma conclusão, infelizmente, tá, correta. Porque não é pré-conceito, é conceito mesmo. Daquele advogado que vivenciou a atuação daquele magistrado, viu, em mais de um processo e enxergou durante a instrução, durante o andamento do processo, na sua decisão, viu? Ele enxergou essa tendência. Eu tenho clamado, inclusive em vídeos que estão no feed do meu Instagram, eu tenho clamado pela imparcialidade dos juízes do trabalho, dos desembargadores do trabalho e dos ministros do trabalho. Eu tenho clamado por isso, porque, infelizmente, há uma cultura que vem do próprio estudo, não é? Do concurso de juiz do trabalho, que passa pela escravidão, pela Revolução Industrial, que foi, de fato, a maior fonte material do direito do trabalho. E isso termina, né, gerando uma ideologia fascinante no magistrado, a ponto dele se sentir tutor do trabalhador. Uhum. E eu digo a todo mundo, juiz não é tutor do trabalhador. Tem juiz que diz assim, a justiça do trabalho é a casa do trabalhador. Isso me causa vergonha, porque a justiça do trabalho, ela tem como competência processar e julgar as ações decorrentes das relações de trabalho. Então, o que nós cuidamos e julgamos e processamos
Não é a proteção a ninguém. Não. É um litígio oriundo de uma relação jurídica. Tá? E dentro dessa relação jurídica, eu vou analisar com imparcialidade, né? Com a isonomia processual prevista na nossa legislação. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal, quando exige, né, um juiz natural para cada causa. E juiz natural é um princípio do juiz natural, é juiz competente e imparcial. E aí, eu uso muito, nas críticas que eu faço, principalmente ao posicionamento das associações dos magistrados, viu? Que visivelmente tem essa tendência de proteção ao hipersuficiente, ao trabalhador, o que é um desserviço, né? À imparcialidade. Eu costumo dizer, né, aí eu uso o princípio da desinvestidura fática, né, quando o juiz retira a toga e se coloca no lugar dos litigantes, eu costumo dizer que se um dia você que está me assistindo for réu ou autor em um processo, isso pode acontecer com todos nós, você vai se ajoelhar, viu? Vai rogar ao seu Deus por um juiz imparcial. É só o que você vai querer naquele processo. Nada mais, nada menos. Isso é o que realmente eu também gostaria de ver em todos os juízes, e isso foi uma das coisas também que me fez convidar o doutor, exatamente por isso, como eu falei no começo, por essa falar o que tem que ser falado, e às vezes até parece duro, né? Aí eu não sei até quem que eu falei assim, eu vou fazer live com o juiz, assim, mas ele é briguento, né? Assim, ele é forte ali no falar. Sim, é forte no falar, e é isso que a gente precisa discernir. Uma coisa é você ser forte no falar, você falar aquilo que você acredita, impor a sua opinião, mas mesmo assim, você olhar o próximo com empatia, se colocar no lugar dele, ser justo, porque é isso que eu quero. Quando eu vou para uma audiência, seja na área civil ou trabalhista, eu quero que me escutem a minha versão e me julguem realmente. É isso ou aquilo. E não ser tendencioso. Quando você percebe, graças a Deus comigo, ainda não presenciei nada parecido. Eu escuto muito de colegas advogados, mas comigo, graças a Deus, todos os juízes que julgaram as causas que eu participei, eles foram muito imparciais e realmente foram equilibrados ali no julgamento. Então, isso, graças a Deus, nunca tive problema com isso. Graças a Deus mesmo, né? Ainda bem. Que continue assim. Mas isso é um fator muito importante e as pessoas não podem ter medo do juiz. A gente tem que ter respeito, sim. E eu respeito muito até o posicionamento do doutor em todas as lives que eu acompanho. Até também agora que a gente está finalizando aqui, que faltam poucos minutos para a gente terminar a live, eu gostaria até que o doutor falasse um pouco do curso que o doutor faz, para quem estiver interessado, quem quiser se aprimorar, sobre o seu curso. Fala um pouco mais sobre ele também. Olha, eu tenho, além dos cursos, eu tenho um livro que eu escrevi, tá? Eu tenho alguns livros publicados pela editora Método do Grupo GEM, mas esse livro é a cereja, viu? Do meu sorvete, do meu pudim, do meu bolo. É um livro azul, chama Manual de Audiência e Prática Trabalhista. Ele está na 6ª edição, atualizadíssimo. Eu chamo ele de Manual do Advogado Trabalhista, porque nele eu falo a verdade, viu? E meus livros não têm bibliografia. Você vai lá atrás e encontra um oco, porque eu não copio a opinião de ninguém. As palavras que estão ali são minhas, né? Os erros são só meus, os acertos também. Tá? Ali eu exponho o que, de fato, eu penso, tá certo? Os cursos são diversos.
estão todos no site gustavocisneiros.com.br. gustavocisneiros.com.br. Tem curso para advogados iniciantes com duração de 6 meses, né, que tem um roteiro específico, mas bem com os pés no chão, onde eu faço, inclusive, audiências simuladas. Viu? Do tipo, o advogado está aqui, ó, eu coloco um aluno aqui, o aluno aqui, aí eu digo, teu cliente não veio. Eu disse, doutor, cadê o reclamante? Não chegou. Tá certo. Posso arquivar? Aí os dois advogados dizem, pode. Aí um não questiona a inconstitucionalidade, viu, dos parágrafos 2º e 3º do artigo 844, que eu vou intimar reclamante para que ele justifique. O outro não questiona se eu vou aplicar, viu, essa sanção, né? Porque ele mesmo beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado em custas. Aí eu ensino, falem, estudem. Né? Por que deixar sobre os ombros do magistrado toda a condução? É por isso que o juiz se sente rei. Né? Por culpa da passividade dos próprios advogados. E a passividade começa pelo não estudar. Né? Pelo copiar e colar, né? Esse presente de grego de Bill Gates que deu para a gente, né? Que é uma podridão. Porque eu sou da época, quando eu advoguei, da Olivetti, que a gente tinha que datilografar tudo. Não tinha essa frescura de copiar e colar. Né? Aí tem curso para advogados iniciantes, tem curso de execução, tem curso de recursos trabalhistas, tem um curso maravilhoso de direito do trabalho para advogados. Porque o advogado, quando senta, termina a entrevista com o cliente, aí quando senta para fazer a reclamação, ele descobre que 90% do conteúdo de uma reclamação trabalhista é de direito do trabalho. Não tem processo. Contestação, depois daquelas preliminares, tal, é direito do trabalho. Né? Compensação de horas extras, né? O negar, as opções. Né? Para o advogado de defesa, o processo do trabalho é até mais importante para a confecção da contestação. Mas para o advogado do autor, do reclamante, o direito material, ele é vital. Então, tem todas essas opções. Inclusive, eu vou fazer uma live, vou anunciar, talvez seja quinta-feira, dia 17, onde eu vou lançar um combo de processo do trabalho com direito do trabalho, com aquele desconto especial de 30%. E vou fazer um sorteio de uma bolsa integral. Eita, que maravilha! Olha, doutor, teve alguém aqui até que falou assim que era para eu ir advogar lá em Recife, então. Mas você tem que lembrar que eu sou juiz titular de Belo Jardim, que fica a 200 quilômetros de Recife. Mas não vai adiantar. Viu? Não vai. Mas, olha, foi muito enriquecedora. Teve até gente aqui também, doutor, que pediu para o doutor contar aí, para finalizar a live, contar um caso aí. Mas antes também eu gostaria de, assim, se o doutor quiser também, eu ajudo a divulgar, porque eu acho que todos os advogados precisam realmente, todo dia, estar estudando, estar aprendendo. Tá, não dá para parar, não dá para parar. A gente tem que... eu colocarei meu assessor, Paulo Cristóvão, em contato com você. Viu? Ah, pode colocar, porque eu acho que o que é bom a gente tem que divulgar, tem que propagar. E o doutor é maravilhoso, eu adorei demais. Eu já gostava do doutor antes, agora ainda já me afeiçoei mais ainda. Se o doutor tiver algum caso aí... Sueli, sabe o que eu tenho na vara do trabalho de Belo Jardim? Eu digo, ninguém acredita. Eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os advogados da região. Nossa! E eles têm contato diretamente comigo pelo WhatsApp. Seja para o adiamento de uma audiência, seja para a realização de um acordo. Viu? Tudo isso. Que maravilha!
contato 24 horas com o magistrado titular da vara. Então acho que é assim que eu é que vou mudar para Recife, então, agora. Vai para perto. Eu espero que esses exemplos, eles se radiem, né? Sim, sim. Para tirar o juiz dessa condição, né, inatingível e o trazer, né, de volta ao mundo real. Porque Exato. meus colegas ficam com raiva quando eu digo que nós somos servidores públicos. Sim. Só isso. Viu? Então, se eu sou incapaz de servir ao público, eu tenho que procurar fazer outra coisa. Né? E isso que eu gostei, doutor, isso que eu gostei. Gosto das suas lives, acompanho sempre, sempre que possível eu estou acompanhando o seu trabalho e vou ajudar a divulgar. O senhor tem algum caso aí que estão falando? Tem, eu tenho finalizar? muitos causos que estão, inclusive, gravados no meu feed lá no Instagram. Né? Tem o caso fantástico de um advogado de uma cidade do interior aqui de Pernambuco, que não é Belo Jardim, é outra cidade, na época que eu era substituto, em que o advogado, já com 80 anos, o bigode preto, eu acho que ele usava graxa de sapato, ele, no início da audiência, ele indignado, porque de fato o assessor não tinha examinado, né, o pedido de antecipação de tutela que ele tinha feito. E esse pedido tem que ser analisado no máximo em 10 dias. E a audiência estava sendo realizada um mês depois da propositura da ação, da reclamação, e nada de a tutela antecipada ser apreciada. Ele, com razão, né, levantou-se, advogado das antigas, né, levantou-se e bradou pela ordem. Eu digo, pois não, doutor. Eu tenho o maior respeito por ele. Né? Mas, evidentemente, que o domínio da língua portuguesa não era, né, um primor do advogado. Enfim, aí ele disse, Vossa Excelência não apreciou ainda o meu pedido de titela antecipada. Titela antecipada. Aí eu dei aquela pausa para conter o riso, porque se o juiz for rir, todo mundo vai rir na sala de audiência. E a sala de audiência lotada e ninguém deu um pio. Mas todo mundo sempre olhava, aguardando, né, a liberação do magistrado. Porque se eu desse uma gaitada, pronto. Aquilo ali puxaria o riso da plateia. E eu permaneci sério. Né? Mas me veio rapidamente na mente a vontade de perguntar, o senhor quer essa tutela assada? É guisada ou a cabidela? Vocês têm até outro nome aí que chama, né? É o frango, tem um nome aí que vocês usam, que é quando se faz com sangue. Você quer essa titela assadinha, né? Na frigideira, na churrasqueira, né? Guisada ou a cabidela? Eu ia perguntar isso, mas eu não perguntei. Eu disse, o senhor tem toda a razão. Eu vou apreciar agora o seu pedido de tutela, analisei e deferi a liminar na hora. Ele ficou satisfeito. E saiu de lá incólume. Mas quando ele saiu da sala de audiências, aí eu comecei a rir e todo mundo riu comigo. Viu? Mas o que o coração não... Desculpa, o que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Ou seja, não precisava expor ele àquela situação vexatória, né? Não Tem que se controlar, porque não custa, né? E outro exemplo, que o doutor é humano, é maravilhoso, e tudo que o doutor precisar aqui, pode contar comigo aqui também, para divulgar cursos, livros, tudo que o doutor precisar. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. A live vai ficar salva aqui no YouTube também, porque logo no começo o doutor já me autorizou, já falou que eu vou ficar com ela ali no YouTube. Autorização. Eu agradeço do fundo do meu coração. Eu adorei participar dessa live com o doutor, tá bom? Conta comigo. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.